Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez aqui, fazendo mais um vídeo, a nossa edificação, conhecendo a palavra de Deus, seu contexto histórico e exegético. Hoje eu quero falar sobre o rei Dário, ou então Dários, o Grande, o Dário I, né? Esse rei Dário, que governou o Império Medo-Persa, sucedendo a Cambises, filho de Ciro Grande, nós sabemos que o primeiro grande imperador do Império Medo-Persa, quem na verdade unificou esses dois impérios, foi Ciro o Grande. Logo após a morte de Ciro, quando ele estava em combate contra os egípcios, que o rei Ciro ele conseguiu conquistar a Babilônia e a Lídia. O Egito, que era o seu grande intento, não foi possível porque ele morre na batalha, e o seu filho Cambises que consegue esse feito. Depois da morte de Ciro, houve uma luta muito grande entre Cambises, seu irmão, e havia também um certo mordomo, um servo do império que queria tomar posse também do império, mas apoiando o outro filho de Ciro, irmão de Cambises I. E houve uma situação que esse outro filho de Ciro morre, né? E Cambises foi acusado de ser o assassino do irmão. E aquilo causou um grande estresse para Cambises, enfim. Ele então, depois, logo após um tempo, morre. E o império agora perde aquela dinastia de Ciro, né? Porque Cambises era o seu filho, seria o herdeiro do trono, e não houve mais quem pudesse dar continuidade a essa dinastia de Ciro. E havia ali, Flávio Josefo, ele conta uma história, que esse rei Dário, que logo após se tornou Dário, antes ele era um general, e então ele fez um voto com Deus, que se Deus desse a ele o trono da Pérsia, do Império Medo-Persa, ele liberaria o povo a reconstruírem o templo de Jerusalém. Porque é o seguinte, Ciro permite o retorno, Cambises embarga a obra. E a Bíblia diz que agora no reinado de Dário, essa obra fica parada por 16 anos. E Dário, então, segundo José, faz um voto com Deus, que se ele o pusesse como rei do Império Medo-Persa, ele então ajudaria e liberaria o povo judeu a reconstruir o templo sob Zorobabel e o sacerdote Josué. Isso acontece e ele então lança o desafio. E esse desafio ele coloca o seguinte, sobre 3 coisas que eram impossíveis de domar: o poder, a mulher e o dinheiro. E nenhum dos grandes puderam decifrar esse enigma aí, a não ser Zorobabel, que então se torna o governador de Judá, né? Ou então sátrapa, como que, né? O líder ali de Judá, com a liberação de reconstruir o templo. Isso é na visão de Flávio Josefo. Mas então no secular, na história mesmo Medo-Persa, Dário toma o trono. E ele, quando começa a reinar, interessante que quando a Lídia é conquistada pela Medo-Persa, o Dário constrói, logo no seu reinado, uma estrada que dava acesso da Pérsia até lá na Ásia, que hoje é a Turquia, e essa estrada tinha mais de 2.500 quilômetros. E um dos grandes feitos de Dário também ele teve as suas lutas, suas guerras contra os gregos, teve muito revés. Depois que ele morre, essa guerra continua até a queda do Império Medo-Persa, né? Sob já Alexandre o Grande. Começa então com a guerra com os gregos, né? Nas guerras púnicas. Depois dá-se início nas guerras médicas
e depois continua no período greco-macedônio, quando os gregos então vencem os persas. Aí, como eu estava falando sobre a estrada, Dário constrói essa estrada de acesso da Pérsia até a Lídia. E o interessante é que lá na Lídia, eles tinham um serviço monetário. Eles trabalhavam com moeda de prata. A Lídia foi a promissora nesse negócio, essa moeda para circulação. E então, o que Dário faz? Ele agora inventa um modelo também monetário chamado, que dá o nome dele próprio, Darico. Só que essa moeda não é nem de cobre, nem de prata, nem de ferro. É de ouro. E diz que esse ouro tinha 95,3% de pureza. E durante muito tempo esse ouro, essa prata, essa moeda de ouro que chama Darico, foi a moeda oficial do Império Medo-Persa. Dário ele toma esse exemplo da Lídia, que era conquistada pela Medo-Persa. Mas antes de ser conquistada, ela tinha já essa proeminência das circulações de moedas monetárias. E então, essa moeda chamada Darico, a sua efígie tinha a imagem de Dário com arco e flecha, né? É uma moeda muito bonita, de ouro. Ela só perde a sua proeminência quando o Império Greco-Macedônio conquista a Pérsia, e aí então começa a vir as dracmas, que a Bíblia, né, vai falar depois da dracma, né, que era uma moeda. E para os irmãos terem uma ideia, a dracma foi substituída pelo euro, o euro atual lá da Europa. Olha quanto tempo depois essa dracma ainda sobreviveu. Então, o Império Greco-Macedônio lança isso, e ela substitui o Darico, que era a moeda de ouro, né? E a dracma era de prata, e teve uma circulação grande, tanto lá na Caia, na Grécia, como no Oriente, aonde o Império Greco-Macedônio chegava, a dracma também chegava. Aí depois veio o Império Romano, veio o denário, da onde se vem a palavra que a gente usa hoje chamada dinheiro, vem de denário, né, que é do latim. E então esse rei Dário, ele é o pai do rei Assuero, que a Bíblia chama de Assuero, mas a história secular o chama de Xerxes. E avô daquele rei dos dias de Neemias e Esdras. Para os irmãos terem uma ideia, quando vocês forem ler, observem o seguinte: do capítulo 6 de Esdras até o capítulo 7 de Esdras, há um intervalo aí de 50 anos, 5 décadas. Você vai ver que lá no capítulo 6 está falando sobre Dário confirma da ordem para que se edifique o templo. Já no capítulo de número 7, está falando de Artaxerxes que envia Esdras, ou seja, a história lá está falando de Dário confirmando o templo. Aqui, lá no capítulo 6. Aqui no capítulo 7 de Esdras, está falando do neto de Dário, que libera Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, ou restaurar os muros de Jerusalém, e libera Esdras também como o grande ensinador, o escriba, e o grande avivalista que foi esse sacerdote. E Esdras então aí dá um início o chamado judaísmo, ou religião do segundo templo. É Esdras que organiza todo o canon do Antigo Testamento, para vocês terem uma ideia quanto Deus usou esse império chamado Império Medo-Persa para ajudar o povo de Deus. Então, quero deixar para vocês uma palavra. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade. Só uma observação para a gente encerrar. Não confundam esse Dário aqui com o Dário do capítulo 6 de Daniel. Já expliquei uma vez. Aquele Dário é o chamado Rasputin, né? É o outro tipo de governador. Esse daí era um general babilônico que Ciro, quando conquistou a Babilônia, o permitiu
ser governador da Babilônia, uma espécie de sub-rei. Esse daqui é Dário o Grande, substituto de Cambises, filho de Ciro o Grande, o primeiro imperador do Império Medo-Persa. Esse Dário aqui foi o segundo, ou melhor, perdão, o terceiro imperador desse grande império. Que Deus te abençoe, fique com Deus, e nós vamos seguindo aqui dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus e creio eu na Bíblia. Amém.